Começamos, né? Olá, boa tarde a todos. Eu espero que todos estejam bem. Eu sou Paulo Alencar, mestrando e representante discente do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. Agora nós prosseguimos com o terceiro dia do conjunto de webconferências promovidas pelo PPGCI. Nosso evento foi iniciado na segunda, com uma fala da professora Jaqueline de Jesus sobre saúde mental do pós-graduando em tempos de pandemia. Em sequência, nós ouvimos o professor Carlos Henrique Marcondes sobre tratamento e recuperação da informação para a cidadania. A conferência de hoje será ministrada pela professora Fátima Martins, cujo tema é Gestão de Dados de Pesquisa em Saúde. Fátima Martins é mestre em Ciência da Informação pelo IBICT, especialista em Gestão da Informação e Inteligência Competitiva pela UNESA, bibliotecária e historiadora, sendo obtida essas titulações pela UF. Atualmente, Fátima é bibliotecária do VPEIC da Fiocruz. É importante destacar que, por um lado, a fala da professora Fátima traz consigo uma das temáticas centrais para a ciência da informação contemporânea, e, por outro, a Fiocruz, liderada por uma mulher e com um notório pioneirismo na pesquisa em saúde, tem sido uma das principais vozes da ciência e do pensamento científico neste momento de crise que nós vivemos. Professora Fátima, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você tem 30 minutos. Quem estiver nos assistindo pode mandar as perguntas pelo chat da live, que eu as recolho e depois vou repassá-las para você. Muito obrigado. Pode começar quando quiser. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, com saúde. Também quero agradecer o convite, né, ao programa de pós-graduação de Ciência e Informação da UF e também a professora Micheli. Acho uma importante iniciativa a gente discutir, né, justamente nesse momento de pandemia, qual é o nosso protagonismo dentro de um universo aí, né, de atividades e ações paralelas para o bem e para o mal, e como é que a gente se posiciona, como é que a gente trabalha dentro desse campo. Eu fiz uma pequena apresentação e queria mostrar para vocês. Vai entrar, né, Paulo? Já vai aparecer, só um instantinho. Fátima, você pode abrir o PowerPoint? Acho que agora foi. Foi? Foi. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a gestão de dados, né, de pesquisa em saúde. Como o Paulo falou, é um tema muito importante, né, nesse mundo que a gente está vivendo, para pesquisa, para os avanços da ciência. Lamentavelmente, a gente está vivendo o que essa imagem está mostrando aqui, muita desinformação, muitas fake news, muito medo, um excesso de informações completamente erradas, né, com relação a procedimentos. E aí, para discutir um pouco, né, dentro desse campo, nós vamos falar dentro de dois marcos teóricos que eu acho importante. O primeiro está apoiado dentro da responsabilidade social da ciência da informação, e o outro da parte mais técnica mesmo, que é da gestão
de dados em saúde. Quando a gente pensa, né, em responsabilidade, numa concepção mais pública, né, já que somos atores e também espectadores, como diz Hannah Arendt, a felicidade pública, ela exige, né, um elemento fundamental, que é a sociabilidade. O que é isso? É exercer o nosso estar, né, o nosso ser humano, né, o exercício da humanidade. É a compreensão de que o senso público diz respeito, está relacionado aos outros e não aos objetos. Então, em resumo, né, roubando a frase dela, ela quer dizer que a política não é uma qualidade dos indivíduos, essencial ou acidental, mas algo que ocorre nessa vida pública, né, nesse espaço que é comum a todos nós. E dentro disso eu encaro também a responsabilidade social da ciência da informação. E no tema que nós estamos abordando, eu sempre gosto de resgatar uma proposição que eu aprendi, que é da professora Isa Freire, que o nosso papel enquanto profissional de informação, cientista de informação, cientista de dados, seja lá qual for a denominação dada, é facilitar a comunicação do conhecimento para quem ele necessita. Então, dessa mesma forma, né, nesse olhar, Vânia Araújo e Isa Freire ressaltam que temos que estar sempre atualizados, né, com relação às tecnologias de informação, para alcançar esse objetivo que é oferecer esse serviço. E esse oferecer define o nosso papel. O nosso papel é de intermediário entre o acesso da informação de forma ágil e eficiente e eficaz para atender às necessidades dos seus usuários. E hoje a gente vive essa explosão de dados. Quantos dados são gerados a cada minuto? Segundo o DOM, né, nossas vidas são preenchidas e cercadas de dados de todas as formas. E os dados não dormem. Cada minuto a gente recebe uma imagem que a gente pode projetar para uma escala na humanidade digital, de transformação desse mundo. Então, os dados são gerados sem parar pelas pesquisas, sejam elas acadêmicas ou não, pelo Google e outros browsers, né? E-mails enviados, aplicativos baixados, os vídeos que assistimos, textos enviados, curtidas nas mídias sociais, que já é um universo imenso, compartilhamento daquilo, né, que recebemos e passamos para frente, e muitos streamings de conteúdo, podcasts, e por aí vai. E olhando para o dado, né, olhando para isso, a gente tem que imaginar que a gestão desses dados, ela nos remete, né, ela exige uma soma de conhecimento, competências, habilidades indispensáveis num novo fazer científico. Daqui a pouco eu vou relacionar isso com uma questão que eu acho muito importante, que é hoje a disciplina de metodologia da pesquisa, né? Como é que eu acho que isso tem que estar inserido, né, nesse contexto. Então, da mesma forma em que o pesquisador, o aluno, ele dedica seu tempo para selecionar a bibliografia que ele vai usar, define qual metodologia ele vai usar, né, que caminho ele vai escolher para chegar àquele resultado. Como é que ele vai argumentar, né, sua teoria?
uma boa prática de gestão da pesquisa passa pelo mesmo caminho. Só que nossos não para fazer gestão desses dados. Então, existem requisitos básicos, né, nessa missão. E por isso que eu digo que deve nascer no curso de metodologia da pesquisa. Que no curso de metodologia da pesquisa, quando a gente define qual é o nosso objetivo, qual a metodologia, qual o objetivo que eu quero alcançar, onde é que eu quero chegar aos meus resultados, eu tenho que traçar esse caminho. Se eu faço isso da melhor maneira, de uma maneira mais tranquila, usando um plano de trabalho que não seja uma coisa engessada, eu vou chegar nesse resultado da forma mais rápida e vou poder me dedicar ao conteúdo, à essência desse trabalho, né, a qualidade dele, com mais segurança e mais rapidez. Então, o pesquisador, ele opera essa habilidade essencial, que não pode ser negligenciado quando ele vai trabalhar também com a gestão dos dados, tá? E a responsabilidade disso é dele e da sua instituição. Por que ele tem que se preocupar com a gestão de dados? Primeiro, está relacionado ao tempo e aos recursos, né? Humanos, recursos financeiros que são gastos aí, materiais. Também melhorar a eficiência, né, da minha pesquisa. Outra questão importante é preservar e proteger meus dados. A máxima que é os dados entregues, né, eles também são produtos de uma pesquisa, né? Os dados consolidados, analisados também são. Outra coisa importante nessa gestão é a garantia também de transparência, integridade e da reprodutibilidade da pesquisa, a abertura do dado, atender também os requisitos das revistas e dos financiadores, está cada vez mais presente nos editais nacionais e internacionais, segurança da minha informação, também tirar proveito disso nas citações, né? Porque os dados também vão ser citados, assim como aquele produto que eu desenvolvi, seja um artigo, seja uma inserção social, né? um vídeo, seja lá o que sair dessa pesquisa, e também aumentar a credibilidade desse meu trabalho, né? Estaremos trabalhando sempre assim. O ciclo da vida dos dados é feito da mesma maneira, muito parecido com aquilo que a gente faz quando a gente chega na graduação, que a gente tem que fazer um TCC, depois a gente vai para o mestrado, vai para o doutorado, e aí vai, né? As etapas, elas exigem melhores práticas e os padrões, né? Boas condutas de produção, né, desse conhecimento. Então, a gente acaba criando esses dados, processa, analisa, preserva, publica, né, ou os dados ou o produto, né, que estava definido como objetivo, e podemos reutilizar esses dados. E o ciclo, assim, vai se alimentando. Como é que eu documento esses dados? Através de um plano de gestão de dados. Mas isso não significa que o pesquisador ele vai precisar compartilhar todos os seus dados, tá? Então, ele vai ter a liberdade de descrever quais são os dados que não devem ser compartilhados
quais são as suas razões. No campo da saúde, isso é uma questão muito séria, porque trabalhamos com dados sensíveis, trabalhamos com a questão da inovação e trabalhamos também com definições, análises geoespaciais de endemias, de populações de vulnerabilidade. Então, quando a gente abre esses dados, a gente tem que ter muito cuidado quem é que está por trás, porque esses dados têm nome, CPF, endereço ou rua, né? Alguma coisa que linka. Então, esse plano, ele descreve todas as atividades e processos do ciclo da vida, né? Desses dados, desde a concepção da pesquisa à criação do dado. Onde é que eu vou armazenar? Essa questão da segurança, a questão da preservação, como é que eu recupero esses dados, né, para eles não caírem em nenhum sumidor de informação, como é que eu faço o compartilhamento, como é que eu reutilizo, todos levando em conta as capacidades técnicas, éticas, legais e estruturas de governança, especialmente os dados que serão compartilhados e abertos. E aonde é que isso vai acontecer, né? No repositório indicado pela revista, no repositório institucional, ou no repositório que a agência de fomento está indicando? Os repositórios de dados, eles têm essa função, né? Eles oferecem essa função de armazenar e disponibilizar os dados lá. Da mesma forma que eles também oferecem modelos de planos de gerenciamento de dados, tá? Como um mapa, como um norte, uma diretriz para que o pesquisador consiga ter segurança, né, e consiga avançar nesse processo de depósito desses dados, alimente, depois faça uso, busca e coleta. Tem duas afirmações aqui que falam muito sobre a importância da gestão da pesquisa. Um está relacionado com a pesquisa, né, todos os dois foram publicados no Nature. Uma frase muito forte que diz que a pesquisa não pode florescer se os dados não forem preservados e tornados acessíveis. Né, isso, Einstein já dizia isso há muito tempo. E outra fala importante é que a gestão dos dados deve ser inserida em todos os cursos da ciência como um dos fundamentos do conhecimento. Aí entra, né, o nosso papel como profissional da informação. Na fase inicial, que a gente vai descrever o dado, a gente tem que ter muita sensibilidade para considerar esses valores de descrição. Então, algumas perguntas têm que ser feitas, né? Em 5 anos, quais informações que eu vou precisar para entender a estrutura e o conteúdo dos meus dados? Essa é a primeira pergunta. Porque se essa informação, essa descrição não tiver definida, daqui a 5 anos eu não sei por que eu fiz aquilo. Outra questão importante é o valor. Na minha opinião, né, como pesquisador, todos achamos que ela é muito importante. Mas o quanto ela é importante para a comunidade científica ou para a sociedade? Isso é uma questão que a gente tem que levar para esse processo. Tem que analisar. Isso já foi feito antes? Se foi feito, eu vou reinventar a roda, ou eu vou fazer com outro olhar, ou eu vou fazer uma crítica a como ela foi executada. E outra questão importante é que benefício adicional eu posso trazer para esse campo. Se isso nunca foi visto antes, por que eu estou insistindo em trazer esse tema? E por que esse tema, por que essa pesquisa é importante ou traria benefícios para outras pesquisas ou para outros pesquisadores, né? Então, são reflexões que eu sempre gosto de trazer com relação a questões como os dados serão criados. Então,
a gente está falando de planejamento. O planejamento, ele vai sinalizar como é que a gente vai criar, usar e reunir esse material. Então, tem questões que são fundamentais, que tem que ser colocadas para o pesquisador, para o grupo, para o pesquisador e o seu orientando. Quanto tempo ele vai precisar para fazer essa pesquisa? O que ele espera, né, com esse resultado? Qual o objetivo final? Se é uma pesquisa financiada, existem regras específicas. Então, antes de assinar o contrato, né, aqui eu submeti o meu projeto, eu tenho que ler essas regras, tenho que tomar conhecimento disso. Existem requisitos da minha instituição, também tem que saber, né, tem que conhecer esse universo, né, qual é a regulação para dentro da instituição e também que restrições orçamentárias eu vou ter. Isso é muito importante para que eu possa desenvolver qualquer projeto. Outra questão importante é com relação à exclusividade dos dados. Se é você que cria, é um processo de agregação de valor aos dados existentes. Se o dado ele já é um dado pré-existente, eu vou ter que, antes de tudo, conferir a autenticidade, precisão, e vou ter que ser e pensar na parcialidade desses dados, né? Os dados que eu criei a partir, né, pré-existentes, eu preciso defender como dados originais representativos, neutros e precisos e com autoridade. Né? Então, de maneira nenhuma, eu posso esquecer daqueles princípios que eu falei antes lá. A ética, a integridade, ela tem que permear todo esse processo de pesquisa. E o formato dos meus dados? É um formato não digital? É um formato físico? Né? Como é que eu vou armazenar? Como é que eu vou organizar? Tudo isso tem que estar nesse meu planejamento. Se ele é digital, eu tenho que pensar também na coleta, no volume e no tamanho. Outra coisa importante é na questão da acessibilidade, além do volume. Se eu vou colocar numa nuvem pública, numa nuvem privada, onde é que eu vou colocar esses dados, né? Com relação a um exemplo, se eu estou trabalhando com fotografias, eu vou realmente colocar todas as fotografias, vou depositar todas ou só aquelas que eu analisei, né? E como é que eu trabalho a questão da usabilidade com relação a esse volume, se eu não pensei nisso antes, né? Eu tenho que considerar como é que essas pastas vão estar colocadas, inseridas, né? E como é que as pessoas poderão trabalhar, ou como eu, de imediato, irei trabalhar com elas. Os tamanhos também. Esses tamanhos dos arquivos, eles vão conter todos os nossos dados. Se eu estiver coletando imagem e vídeo, eu vou ter que ter um espaço significativo. Se está lá no meu orçamento. Então, são milhões de questões. Eu coloquei aqui um panorama muito geral dos 4 pilares de um plano de gestão de dados. Um está relacionado, né, à coleta e documentação, que são aquelas perguntas, né, que a princípio eu já fiz, que tipo de dados são gerados, como eles são gerados, quais são os metadados para descrever e compreender esses dados. Depois as questões éticas, né, essas questões éticas estão imbricadas com qualquer pesquisa, né, como elas serão tratadas, como os dados serão acessados, existem direitos de propriedade, tem dados sensíveis, pessoais ou sigilosos. Quanto aos direitos de propriedade, então isso aqui é mais ou menos um checklist, né? Pensamentos, reflexões, devo pensar, eu devo refletir na hora de pensar de dados,
Outra importante é o armazenamento e a preservação. Como e onde eles serão armazenados? Vai ter backup? Como eles serão preservados com segurança? Como é que eu vou garantir essa segurança? Outra questão importante é o compartilhamento e a reutilização dos dados. Como é que esses dados serão compartilhados? Os dados sensíveis estão protegidos? Quem vai ter a permissão, de acessar os dados? Então, assim, são questões muito básicas, que não daria para a gente se aprofundar aqui nesse nosso bate-papo, que pretende ser uma coisa mais informal, mais uma troca de ideias, de opiniões. Então, existem vários planos. Eu elenquei aqui 3 que eu considero que são os mais utilizados. E nesses 3 planos, o pesquisador responde de forma mais ampla, ou específica, depende do versionamento desse plano dele, essas questões que foram postas aqui. Em resumo, existe uma receita, mais ou menos, de como proceder para fazer a minha gestão de dados, Uma seria criar um plano de gestão, utilizando modelos já prontos, ou modelos da minha instituição, ou recomendados pela revista que eu submeti, ou recomendados pelos repositórios, Publicar dados no repositório apropriado. Se você desconhece qual é o repositório onde você deveria depositar aqueles dados, onde ele teria mais visibilidade, pode consultar a fonte de informação para isso, o Retridata é um deles. Temos também vários repositórios multidisciplinares, Nodo, Dataverse, Figshare, Mendeley. E, por último, a gente não pode esquecer de citar os dados. Eu sei que essa conversa é voltada para essa questão da gestão de dados, mas eu gostaria de trazer aqui algumas experiências minhas de emergência de saúde pública, que eu acho que vem ilustrar um pouquinho do nosso papel, qual é a nossa inserção, e como é que a gente pode alavancar grupos específicos que necessitam ter uma necessidade informacional. Como é que a gente pode alavancar a produção de ações ou a produção até de dados através de nossas iniciativas? E aí eu gostaria de lembrar que nos anos 90, uma ação que eu participei, que eu achei muito bacana, eu trabalhava na UFRJ e houve uma contaminação por mercúrio em vários rios próximo a garimpos. E começaram a surgir inúmeros casos de doenças como câncer, malformação congênita, várias questões assim, e os pesquisadores da Fiocruz chegavam na biblioteca e me colocavam diante desse dilema. Não temos internet lá, não temos como levar essa informação. Você teria alguma sugestão? A gente precisaria atender quem está na ponta, na assistência, quem está no laboratório, e também os tomadores de decisão, E até envolver políticos, para uma questão mais ampla, que seria a definição de políticas públicas. E, na época, eu produzi uma pesquisa voltada para esses públicos, e a gente conseguiu gravar 500 CDs, e esses profissionais de saúde, pesquisadores, entraram por dentro da região norte do país e foram a cada posto de saúde, a cada unidade de atenção básica, e foram entregando esse material. E essa contribuição foi muito importante para que se identificasse a quantidade de mercúrio que estava sendo jogada nos rios, e como é que isso estava afetando essa população ribeirinha, e quais eram as atitudes que deveriam ser tomadas, e também o atendimento dessa população.
Assim que eu chego na Fiocruz, em 2006, a Fiocruz está de frente para a questão da judicialização da saúde, querendo, de alguma forma, cutucar, né, desembargadores, juízes, advogados, promotores, a entenderem que a análise de cada processo, né, cada direito à saúde, ele tinha uma repercussão e que precisavam estar mais sensíveis a isso. E a minha atitude na época, junto ao grupo de pesquisa, foi mapear 2.000 doenças e todas as jurisprudências relacionadas a essas doenças que já tinham sido, estavam dadas, e também mostrar taxas, né, de letalidade pelo descaso, né, dessas autoridades, e também como é que isso poderia ser resolvido. Então, também elaboramos 2.000 ou 3.000 e saímos distribuindo pelos fóruns, para juízes, embargadores, para que eles compreendessem isso. Anos depois, a Fiocruz consegue estabelecer um mestrado em Direito à Saúde e Direitos Humanos, né? Então, isso foi uma ação bem bacana, né, que trouxe boas repercussões. Em 2015, desculpem, nós tivemos a epidemia da Zika, e depois de sair do Marlão de CD, aonde foi relatado pela direção da minha unidade que vinha ocorrendo, eu saí da reunião muito comovida, disposta a fazer alguma coisa dentro do meu campo. E eu criei, então, uma biblioteca temática sobre o Zika, e fui coletando tudo que podia e colocando lá. Tudo que eu conseguia buscar na literatura, colocava lá, e atendia também pesquisadores, profissionais de saúde, para que a gente conseguisse, né, ter algum caminho, né, mais curto, reduzir essa distância entre o que estava acontecendo, né, e aquilo avançasse, né, para um campo muito maior e de forma descontrolada. Então, na época, eu não esqueço até hoje que eu fui muito criticada por alguns colegas pela atitude, pela coragem de estar repassando aquilo que estava nas revistas, né, nos oligopólios, não só nas teses, dissertações e artigos que estavam de acesso aberto, repassando isso para essa população interessada. Algum tempo depois, é feita uma declaração, né, liderada pela Wellcome, e os artigos sobre Zika começam a entrar no formato, né, de acesso aberto. E aí, como eu sou uma mulher aí das emergências da epidemia, em outubro a gente se depara mais uma vez com um outro problema, que é o derramamento do petróleo no litoral, e eu fui chamada para trabalhar no gabinete de crise, e o projeto demandava várias soluções, desde a questão da análise tóxica desse pescado, até como reconstituir, né, a fauna, a flora, e tratar da saúde física e mental desses pescadores. E eu estava trabalhando com esse tema, e a gente estava elaborando um projeto do Ministério da Saúde, porque essa história ainda não acabou, essas pessoas ainda estão em estado de sofrimento, essas praias ainda estão contaminadas, não sabemos o quanto de fauna e flora já foi destruído, porque no evento do Alasca, que foi há 30 anos atrás, até agora, naquela localidade não houve restauração, né, dessas áreas. Imaginamos assim, que o nosso caso no Brasil foi o maior acidente da história, e foi atropelado pelo
coronavírus, né? Então, em janeiro, chegamos com o avanço dessa epidemia, numa situação crucial que exigia respostas muito rápidas e urgentes. O desafio era criar, então, né, eu ainda dentro desse gabinete de crise, uma ferramenta que pudesse conectar pessoas, né, e publicações ou descobertas sobre o novo vírus, num espaço só. E também de forma organizada, como eu já tinha feito em outros momentos, como eu já mostrei para vocês. Então, no dia 4 de fevereiro, a coordenação que eu atuo, que é a Coordenação de Informação e Comunicação da Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação, nós lançamos a biblioteca temática do novo Covid, com 50 já no dia 4 de fevereiro. Definimos por utilizar o Zotero como um software livre e gratuito, porque é uma plataforma que permite gestão, citação e o compartilhamento de referência entre o grupo. E a capacidade de reunir arquivos de todos os tipos formando a biblioteca. A biblioteca do Zotero, ela não possui apenas artigos científicos, relatórios, boletins, né? Ela trabalha desde redes de compartilhamento, conseguiu que essa conexão fosse verdadeira e que também esses membros compartilhassem entre si o que eles têm produzido ou aquilo que eles têm alguma lacuna, né, de conhecimento, alguma necessidade. Hoje ele conta com 408 membros, temos mais de 13 mil documentos, e as nossas etapas, né, de construção dessa ferramenta, ela tem sido bem rica, e eu gostaria de trazer para esse fórum, para que a gente compreendesse, né, o quanto cada um de nós, né, enquanto uma formiguinha nessa pandemia, podemos atuar e podemos colaborar, né? Nossa profissão, né, não nos permite estar, né, dentro de um serviço de saúde, salvando vidas, mas pelo menos vamos pensar que se a gente der informação ou dados, a gente vai estar acelerando, né, esse processo. Então, tudo começa com a realização da busca e varredura das publicações e descoberta nas fontes de dados, fontes de informação e sites confiáveis, são mais ou menos 80 fontes. Depois a gente importa essas publicações para a ferramenta, o Zotero. A gente organiza as referências em coleções. Depois essas coleções, esse material, eles são indexados, né? Cada artigo a gente lê e procura identificar para que público ele está falando, né? Se é um estudo que está falando de contágio, de transmissão, de crianças, então como é que a gente vai indexar isso para quem está preocupado com contágio de crianças, consiga chegar a esse documento sem ter que fazer uma estratégia mirabolante. Outro passo importante é anexar os arquivos, porque esses arquivos anexados lá é que podem ser compartilhados entre os membros. Então, eu tenho lá um PDF em que eu posso rabiscar, eu tenho meu bloco de notas dentro do Zotero, onde eu já posso copiar e colar um trecho que eu vou fazer uma citação direta, eu posso já também fazer minha citação indireta, eu já posso clicar no plugin e jogar para o meu Word, aquela citação. Outra coisa importante e cansativa também é o acompanhamento do andamento das publicações.
elas entram via bases de dados, via essas fontes todas citadas aqui. Alguns preprints viram artigos, então ele muda, sai daquela modalidade, ele começa a ter um endereço, né? Também, muitos materiais recebem versionamento, como os fluxogramas, as cartilhas. E esses versionamentos também são importantes figurarem, porque, por conta de alguma nova descoberta, o fluxograma, o manejo daquela situação, ela muda, né? Ou de uma norma, ela acaba sendo orientada de outra forma. Há casos de artigos, né, que estão sob retratação, link quebrado, e o outro papel, que é ser o animador dessa história, que é promover a colaboração e o compartilhamento de referências. Aí vocês devem estar me perguntando, quais são as temáticas que estão sendo mais buscadas? Isso também a gente está monitorando. No primeiro momento era diagnóstico, tipos de testes, quarentena, EPI, como é que é feita a transmissão e contágio. Segundo momento, quando vão se acelerando, né, o número de vítimas, quais são os fármacos mais utilizados, vacinas, terapias isoladas ou combinadas. Uma que também está sempre em evidência, está sendo muito buscada, é que documentação técnica existe para os profissionais de saúde e até para o GARI, até para destino de resíduos sólidos, né, o que fazemos com eles. Cursos EAD, as pessoas querem muito aprender, e mesmo pessoas que não estão diretamente no front, né, na assistência, querem entender melhor, porque são profissionais do campo da saúde, precisam entender como é que esses protocolos são seguidos, né, são conduzidos. E hoje, o que está sendo mais forte, já estou terminando, Paulo. Tá bom. Tem mais quanto tempo? 5 minutos. Temos 5 minutos. Bom. Obrigado. A questão da saúde mental, que afeta não só a população, e o que está em voga hoje é isolamento e lockdown, né? Formas, né, de isolamento e lockdown, como entrar, como sair dessas situações. Aqui está uma imagem de como ela está, né, na web, mas as pessoas podem baixar para o seu computador, utilizar no formato standalone. Vocês vão observar que do lado esquerdo nós temos as caixinhas, e dentro dessas caixinhas nós temos outras categorias. Para ter acesso é muito simples, basta abrir uma conta, cadastrar um login e uma senha e pedir para participar do grupo. Nós temos tutoriais aqui, orientando, e aquilo, né, que é mais profundo, mais detalhado, com relação à gestão de dados abertos, à ciência aberta e tudo mais, ele está nos nossos cursos de EAD também. E aí eu ofereço aqui, para quem tiver interesse, as inscrições estão de forma permanente abertas. Agora a gente está no módulo de dados abertos. Esse módulo traz tudo sobre acesso aberto, dados, né? E agora, acho que me parece que essa semana, ou semana que vem, nós estamos entrando com um panorama da educação aberta e recursos educacionais abertos, que também é uma realidade, né, do Zotero, o EAD é uma que mais aparece. E eu fecho, né, aqui a apresentação para abrir o diálogo com vocês, trazendo essa caricatura, né, desse esforço medonho, né, que está sendo feito pelos profissionais de saúde e vários membros da sociedade, e uma frase de Mia Couto, que eu todo dia eu tenho que olhar para ela para seguir esse caminho e ter coragem, né?
onde ele diz que é preciso ter coragem para ter esperança. Se a gente não tem coragem para enfrentar, para lutar, para ter uma ação, a gente não vai chegar na esperança. Obrigada a todos pela atenção e estou aberta aí no diálogo. Gostaria de agradecer mais uma vez, professora Fátima. Com certeza a sua fala foi muito frutífera e provocou muitas questões que eu vou repassá-las agora. Ok. Quem estiver nos ouvindo pode continuar fazendo perguntas pelo chat da live, enquanto a professora Fátima responde. Bom, a primeira pergunta é de Normaci Eduardo. Qual critério o pesquisador deve se respaldar para abrir ou não os dados de pesquisa? Posso responder direto ou vai juntar? Pode. Melhor responder direto, né? Olha, como você acha melhor? Primeira coisa, se essa pesquisa dele passou pelo comitê de ética, ele já tem ali qual é a base fundamental, né, do que é sigiloso, do que é sensível, e ele deve procurar a legislação, né, as normas da sua área, para que ele possa abrir ou não esses dados. É dado a ele também o direito de não compartilhar, de não abrir. Ok? Espero ter respondido. Ok, com certeza. A próxima pergunta é de Bruno P. Quais critérios devemos cogitar para a criação de uma cyberinfraestrutura mais onipresente, abrangente e funcionalmente completa para as comunidades de pesquisa? Olha, a questão é muito grave, né? Uma instituição que está completando 120 anos, né, a Fiocruz. Mas é muito sério, né, dentro das instituições. A própria criação desse site único governamental vem prejudicar, né, qualquer desenvolvimento com relação ao que está sendo proposto aí pelo nosso. Então, a questão principal é que se entenda nesse país que ciência e sem infraestrutura a gente não faz. Tem mais, Paulo? Tem sim. Muito obrigado. A próxima pergunta é da professora Michele Vogel. Como você enxerga os periódicos que se propõem a lançar números apenas com artigos de dados? Da própria ações social. Com licença, professora. A senhora está me ouvindo bem? Nós tivemos um problema técnico. Já já a professora Fátima está retornando. Enquanto isso, nós vamos tentando resolver esse problema técnico na nossa live de hoje. Alô? A senhora está me ouvindo? Sim. Ok. Eu posso começar pela pergunta anterior, que o áudio ficou um pouco travado. E aí, Sim. eu posso repetir? Sim, claro. Obrigada. Nada, eu que agradeço.
Como você enxerga os periódicos que se propõem a lançar números apenas com artigos de dados? Uma pergunta da professora Micheli Vogel. Micheli, na minha opinião, isso depende muito do campo, da área, né? Nós temos, dentro da própria instituição da Fiocruz, que é a minha grande experiência, estudos, né, que vão desde as ciências sociais humanas até a produção de vacina e fármacos. Então, em algumas áreas, é fundamental o lançamento, né, que tenha esse tipo de publicação, para que a gente possa se posicionar naquele campo, naquela área. Agora, em outras áreas, depende muito do objetivo de quem colocou lá, de quem está por trás desses dados, eu digo da edição, né, desses dados. Lá, para muitas questões, eles são relevantes. Por exemplo, na Zika, ao invés de termos que contactar todas as mães, furar todas aquelas crianças e todas as mães, e a gente tem acesso a esses dados para fazer, por exemplo, um estudo socioeconômico ou de vulnerabilidade, alguma coisa assim, que bom que a gente não vai fazer essa população sofrer mais do que já tem sofrido. Tá? Depende muito dessa área, né? Agora, esses dados, geralmente, essas revistas, né, elas hoje têm um impacto, às vezes, maior do que as próprias revistas da comunicação científica, por conta da citação dos dados que estão lá. Às vezes, o autor, ele não é tão citado na publicação que ele fez, mas naquele dado que ele liberou. Tem dados fundamentais, dados muito importantes, que merecem destaque, né? E o objetivo, né, primordial é fazer com que alavanque, né, a produção do conhecimento, que a gente chegue mais rápido às respostas, né, como essa epidemia, ou às soluções. Né? Isso vai depender muito de área para área. E também, para eu ter o entendimento de que eu faço com aqueles dados, tem muito a ver com a formação desses novos cientistas, né? Que estão acostumados a começar do zero, a fazer a roda, e fazendo a roda rodar, né? Diferente daqueles que já estão com dado lá. Lamentavelmente, eu só tenho muito temor que esses dados cheguem a algumas organizações, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, para fazer, competir, né, com uma indústria de medicamentos públicas, né, como nossa, né, do Fiocruz, e aí a gente vai deixar de produzir medicamentos para doenças para pobres, né, para doenças negligenciadas, para produzir medicações que são mais caras e que interessam à indústria farmacêutica. Então, são esses cuidados que a gente deve ter, não só com a revista de dados, mas também com os chupadores de dados, né, os chupadores de cabos que estão por aí. Perfeito. Obrigado, professora Fátima. O Bruno P. tem uma pergunta interessantíssima, que é a seguinte: os bibliotecários de dados, ao fornecerem os dados necessários para o desenvolvimento de um artigo, deveriam ser considerados como colaboradores e, por consequência, autores? Aí a gente chega lá na ética, né? Se o bibliotecário está participando daquele processo, ele por respeito, por consideração, pela relevância do papel dele, ele deveria ser convidado, né? Eu, geralmente, sou convidada pelos meus usuários a participar dos artigos, né? Mas nem sempre isso aconteceu dessa forma, né? E a gente precisa ter atitudes mais proativas para que isso aconteça. Por exemplo, a gente também está produzindo para que eles deem credibilidade ao nosso trabalho, a gente está mostrando para eles aquilo que temos a capacidade de fazer,
na hora que ele pede uma busca, né, bibliográfica, a gente senta com ele para entender por que ele quer aquilo e como é que isso vai se configurar no trabalho dele, do início ao fim. Nosso trabalho vai desde o momento em que ele coletou essa bibliografia até a análise. Se ela não vai, aí eu acho que, eu não sei se cabe a ele a nos dar esse espaço, né? Mas se você trabalhou do início ao fim, cabe o reconhecimento, sim. Isso eu não... Com certeza é uma questão complexa. Temos uma pergunta de Matheus Garcia, que é a seguinte: os conceitos de um RDC-ARC, um repositório digital confiável, auxiliariam ou se beneficiariam também dessas ideias? Eles auxiliariam a gestão dos dados de pesquisa? Sim, Matheus. Matheus é lá de Manaus? Não. Acho que não. Porque eu conheci um Matheus Manaus que veio fazer um curso aqui no Rio. Acredito que sim. Qualquer fonte de dados, né, ela vai ser utilizada para a gestão ou para o desenvolvimento de qualquer pesquisa. Né? Isso é fato. Até aquele nosso caderninho de laboratório, que é uma coisa que a gente tem se dedicado hoje lá na sala, o caderninho de laboratório, o diário de bordo, né, do pesquisador, tudo isso é fonte de informação, né? É fonte de dados também. Obrigado, professora. Agora eu acho que eu posso passar duas perguntas em sequência, porque elas são um pouco parecidas. Essas perguntas elas são feitas pelo Lucas Martins e são as seguintes: tem alguma base de dados de referência que você utilizou e indicaria para buscar essa informação? Creio que ele esteja se referindo à sua apresentação de slides. E a outra pergunta também do Lucas Martins é: quais as vantagens e desvantagens dessa era digital para buscar os dados? Você volta na primeira, por favor? Com certeza. Tem alguma base de dados de referência que você utilizou e indicaria para buscar essa informação? Olha, como a gente está envolvido, né, na nossa unidade, no nosso setor com a ciência aberta, a gente tem estudado muito sobre essas questões. A gente, no próprio curso, né, tem uma indicação bem vasta e a gente tem procurado muito uma base chamada LISA, que está no portal de periódicos CAPES, muito boa. Lamentavelmente, a única crítica que eu tenho, às vezes, da LISA é que, às vezes, ela não faz uma conexão com a saúde, e aí essa conexão com a saúde a gente vai procurar nas bases multidisciplinares ou nas bases da área da saúde, como Medline ou próprias bases da BIREM. E a outra pergunta era... Quais vantagens e vantagens? quais as vantagens e desvantagens de se buscar dados na era digital? Olha, uma pergunta bem difícil, viu? Um grande desafio aí. Vantagens a gente tem muitas, porque a oferta é grande. O que a gente tem que saber é o que eu vou pegar, o que é confiável, o que vale a pena entrar. Eu brinco muito com os meus alunos quando eu digo assim, quando eu faço uma estratégia, né, de busca, o meu resultado veio muito amplo, né, eu estou errando, com certeza. Quando eu faço uma estratégia de busca e o meu resultado é pequeno, é baixo, com certeza eu estou atingindo um nível de precisão. Então, é isso. É a questão da confiabilidade da fonte e também termos, que expressão de busca eu uso. Para cada fonte de informação, que eu falei ali, que a gente usou mais de 80,
A gente tem que fazer adaptação para cada fonte. Por exemplo, uma pesquisa que eu vou fazer numa fonte especializada na área da saúde, como Medline, não é a mesma estratégia que eu vou usar numa também que é da saúde, que se chama Embase. Por quê? Os metadados e as engrenagens de busca lá dentro são diferentes. Então, eu tenho que fazer as adaptações. Há pouco tempo, fazendo a estratégia, já 2 meses e meio fazendo a mesma estratégia no Medline e numa outra base da saúde, eu vi que estava aparecendo uma temática que não me interessava. Por que essa temática entrou? E eu fui pegar os documentos para olhar. E aí eu vi que eu tinha que refazer a minha estratégia. Porque um dos termos que eu coloquei foi o mercado de Wuhan relacionado com Covid, coronavírus, etc. Quando eu coloco, de novo, mercado de Wuhan, eu estou trazendo agora uma coisa que não está mais em voga. Porque no início, todos os estudos eram originários daquilo que aconteceu em Wuhan. Mas agora, os estudos relacionados ao Wuhan estão relacionados a outras questões, como botânica, a questão da qualidade dos produtos que são preparados lá, a questão alimentar, a questão até do atendimento da saúde naquela área, que não está relacionado ao Covid. Então, até isso, a minha estratégia, ela tem que estar sempre, eu tenho que estar sempre vigiando o que ela me traz, né? Se ela é coerente com aquela fonte que eu estou usando e com o que ela está me trazendo. Eu tenho que estar sempre de olho nisso. Não posso fechar os olhos e acreditar naqueles resultados que estão chegando ali. Eu tenho que analisar todos os resultados que eles estão. Obrigado, professora Fátima. As perguntas estão encerradas. Nós temos mais 3 perguntas. Essa pergunta foi feita por Fátima Correia e é a seguinte: o momento que estamos vivendo no país é muito crítico, tanto em relação ao combate à pandemia, como também à desvalorização crescente da ciência. Como enfrentar essa desinformação? Olha, para os profissionais de informação, de comunicação, para a sociedade de forma geral, é que a gente não abaixe a cabeça, é que a gente se una e que a gente vá em frente, que a gente siga, né, em frente. Por quê? Se a gente se acovardar, essa avalanche vai nos cobrir e vamos morrer na mediocridade. E temos que ter, né, como eu falei lá atrás, né, coragem para chegar na esperança, lutando junto. Cada um fazendo um pouquinho do seu papel. Sei que é muito chato, né, convencer aquelas pessoas que estão com aquele pensamento enraizado, que não querem mudar a sua perspectiva, ou porque, como ainda há pouco eu estava conversando com o Paulo, aquilo está dentro da alma delas, né? Aquele pensamento retrógrado, a ver que ela se relaciona com o mundo, ou como ela se relacionou, como que ela foi dito para essa pessoa como ela deveria agir, como ela deveria, né, e falta reflexão. Então, temos que fazer uma reflexão muito grande com relação ao nosso papel na militância aí, contra a ignorância, contra as desinformações, contra as fake news, e tomar muito cuidado para não se abater, para não desanimar. É isso, Fatinha. Com certeza. Obrigado, professora Fátima. A penúltima pergunta, ela foi elaborada por Patrícia Sanches. O registro autoral da pesquisa científica auxiliaria na proteção dessas informações? Existem os dados que podem ser anonimizados na pesquisa, e existe a pesquisa em si, que precisa de proteção. Ela pede que você faça um comentário sobre isso. Então,
O nosso orientador, né, o nosso consultor jurídico, ele diz que quando você disponibiliza esse dado e uma pessoa pega esse dado e analisa, esse direito já é dela, a partir do momento que você já abriu. Então, você tem o direito daquela publicação. Se você pegou aquela base e analisou, os direitos são seus. Se você abriu e a pessoa analisou aqueles dados, consolidou, também passam a ser delas, porque ela fez uma outra análise, um outro estudo. Tá? A gente tem muito medo disso, a gente fica muito preocupado, né? Por isso nós hoje temos na Fiocruz um corpo de consultores que estão nos auxiliando já há 2 anos, para que a gente fique atento a isso, porque temos muitas pesquisas sensíveis, muitas questões relacionadas a sigilo e muitas questões que estão sendo, de alguma maneira, questionadas, né, como ciência, né, por alguns falsos cientistas, né, que aí estão no poder. Então, a gente está tentando se proteger, viu, Patrícia? Obrigado, professora Fátima. A última pergunta, ela é pessoal, é minha, e é a seguinte. Recentemente, nós tivemos 2 leis, a LGPD e a Lei sobre a Digitalização do Prontuário Eletrônico do Paciente, ganhando destaque nas discussões acadêmicas e profissionais. Você poderia fazer um comentário sobre esse arcabouço legislativo, de que forma ele contempla ou não essa perspectiva que você apresentou da gestão de dados? Sim. Nós temos, não sei se você tem ouvido, Paulo, o Danilo Doneda, um advogado e pesquisador na nossa área, ele é um dos nossos consultores, e ele diz que, se já estivesse em vigor a lei, a gente não estaríamos passando por essa falta de transparência agora, tá? Teríamos reduzido, né, o tempo dessas respostas. Lamentavelmente, a gente não conseguiu, né, por uma questão, né, que a gente entende como política nesse governo, e isso prejudicou muito, né, e por isso a gente, hoje é justificado, né, aí, a invisibilidade que querem nos colocar, né, da ciência, e também a fazer com que a gente aceite a subnotificação como algo normal, né? E é dessa subnotificação, né, que está saindo essa gama de erros e esse volume, né, de mortes todos os dias, né? Hoje a gente já passou dos 2.000 por conta disso, né? E a gente tem que lutar para que esses mecanismos eles atinjam o seu objetivo, que possam ser armas, né? Que a gente possa cobrar. Só que a gente está num momento tão difícil, os nossos profissionais, sejam da saúde, sejam do campo da justiça, né, estão tão desgastados, tão cansados, e a gente também não pode ir para a rua lutar, né? Que a gente está assim, como se tivéssemos com a boca amarrada, as mãos e os pés amarrados. Mas, de alguma forma, dentro de cada cantinho de nossa casa, né, a gente tem que continuar lutando para que melhore, né, essas questões, esses fluxos, e que venha, né, a transparência total do que está acontecendo, e de soluções, e que essas pessoas sejam respeitadas, as que vieram a falecer, seus familiares, seus amigos, que sejam respeitados e que a gente possa lutar um dia e cobrar por quem fez parte desse genocídio. Quem participou disso aí?
Obrigado, professora Fátima. Com certeza nós estabelecemos uma discussão frutífera aqui hoje. Você tem alguma palavra final? Eu vou reduzir a minha palavra a um quadro. Cadê? Eu não sei se vocês vão conseguir ler, se vai ficar ao contrário. Não, dá para ler sim. Tá certinho. É isso. Vamos aprender, não vamos esquecer nunca, 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 que sonhos não envelhecem. E como tu tivermos, né, na luta, como formiguinhas, daqui a pouco como exércitos, iremos vencer. Peço a todos, né, que fiquem em casa, só saem quando for necessário. Não esqueçam de usar as suas máscaras, tá? Porque o único esforço que a gente está precisando fazer agora é ficar dentro da nossa casa. E que dentro da nossa casa seja o nosso campo de luta, né? Luta para que a gente se proteja, proteja também a nossa família e também diminua, né, esse tempo aí de isolamento, de quarentena e tudo mais. E também que menos pessoas adoeçam e que a gente consiga chegar ao fim dessa história o mais rápido possível. Sem perder fé na vida e fé no homem. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar nosso agradecimento em nome de toda a comissão organizadora do evento. Hoje nós ficamos por aqui, mas amanhã nós temos mais uma webconferência no nosso evento com o professor Fábio Mascarenhas, da Universidade Federal de Pernambuco, com o tema No Meu Bairro Tem. É isso, nós ficamos... Olha, Oi? Mais uma vez, obrigada, tá? Fiquei muito feliz em saber que são vocês, os alunos. Vocês estão vendo aí que a minha geração está indo embora. E a gente precisa de novo aí para lutar, para que a gente consiga avançar. Porque tudo que nós passamos não pode ficar jogado fora. Isso tudo a gente não pode querer. A gente tem que melhorar de forma. Temos que voltar mais solidários, mais humanos e pensando no todo, pensando em todos. Muito obrigada para todos. É isso. Obrigado a todos e continuamos amanhã. Muito obrigado, professora Fátima. Obrigada a vocês.